A dívida dos Estados Unidos já ultrapassou seus 36 trilhões de dólares e continua crescendo. E a preocupação também segue crescendo. Até quando será sustentável essa dívida americana? O Trump está tentando tomar medidas aí, tentando fazer com que o PIB, o país, cresça, trazendo aí produções, voltando a incentivar a produção dentro do seu país. Mas será que vai ser o suficiente? Então as taxas de juros aí vão ficar um pouco de segundo plano, mas quem está se dando bem com toda essa incerteza, com toda essa insegurança do governo Trump, da economia global, é o Bitcoin. O Bitcoin vem fazendo uma excelente valorização, já valorizou cerca de 50% nos últimos 49 dias, ou seja, enquanto o mundo está banhado, cercado de incertezas, o Bitcoin vem desempenhando muito bem. Ou seja, aquela percepção que eu já comentei, muitos investidores de Bitcoin também já comentaram, que o dia que o Bitcoin começar a ser percebido de uma forma diferente, não mais como um ativo de risco, mas sim como um ativo de segurança e proteção, o jogo vai começar a virar. E eu acredito que essa hora está chegando, se não, já chegou. Eu acho que isso já pode estar começando a acontecer, ou seja, o cenário do Bitcoin e os ciclos podem mudar daqui para frente de uma forma gigantesca. Então a adoção do Bitcoin seguir crescendo e a percepção do Bitcoin perante os investidores globais começar a mudar e ter essa percepção de ativo, de valor e proteção, o jogo vai começar a virar muito rápido. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo como estão os gráficos do Bitcoin, S&P 500, ouro, o dólar, ou seja, S&P 500 vem subindo, o Bitcoin também, o ouro continua subindo, mas o dólar, por causa dessa incerteza, vem corrigindo, segue corrigindo. Vamos falar também um pouco do curto prazo, médio curto prazo ali do Bitcoin. Será que pode vir alguma correçãozinha para trazer mais oportunidades daqui para frente? Então vamos ficar de olho nesse vídeo, que até o final eu vou trazer a análise completa para vocês. Então vamos para o vídeo, sem mais enrolação. Um abraço. Temos aqui 4 ativos globais muito importantes: o S&P 500, Bitcoin, o ouro e o índice do dólar. Você vê que o S&P 500 vem uma alta forte, o Bitcoin também vem fazendo uma forte movimentação de alta, o ouro nem se fala, vem se sobressaindo diante de praticamente todos os ativos, com uma moeda de proteção já de longas datas, né? Então vem subindo muito forte, valorizando com tamanha incerteza global aí perante a economia. E o que vem corrigindo aqui, única coisa, o único ativo que a gente está vendo uma correção, em um padrão de baixa aqui, é o índice do dólar, ou seja, o índice do dólar comparado aí com as outras moedas vem perdendo força, vem trabalhando aqui abaixo de uma linha de tendência de baixa. Então a gente tem um panorama bem diferente aqui do índice do dólar perante aos outros ativos que a gente está vendo aí. Todos os ativos aqui que eu falei que estão em alta seguem trabalhando acima de uma linha de tendência de alta e vem se importando, vem trabalhando muito bem todos eles, enquanto esses ativos aqui continuarem, prosseguirem trabalhando aqui acima dessa linha de tendência de alta, a gente segue com probabilidades maiores de continuação dessa movimentação altista aí nesses ativos. Ao contrário aqui, o índice do dólar vem trabalhando abaixo de uma LTB, de uma linha de tendência de baixa. Então vamos ficar atento aí. Essa movimentação que a gente está vendo agora corretiva, o Bitcoin vem sendo cotado agora $107.760, enquanto o ouro vem fazendo o pullback, a gente está vendo, né, retornando um pouco aí, tentando buscar interação mais uma vez aqui com essa linha de tendência de baixa. A gente está vendo o Bitcoin tentando mais uma vez, voltando mais uma vez, corrigindo para buscar interação aqui com a linha de tendência de alta. Então vamos agora olhar também as NEMAs, o que elas estão falando para a gente, o que é que pode estar acontecendo aqui, o que é que pode vir daqui para frente nesses ativos aqui, né? Então o Bitcoin teve uma valorização nos últimos 49 dias, cerca de 52 dias, valorizou 50,63%, excelente valorização, mostrando a força, principalmente demonstrando mais força que o S&P 500, que do seu fundo ao topo, ele teve uma valorização aí de 24%, ou seja, enquanto o Bitcoin desenvolveu 50%, valorizou, retornou, né, inclusive rompeu o topo histórico, o S&P 500 não teve tanta força quanto o Bitcoin. Isso é uma excelente notícia, uma excelente
um dado excelente, porque mostra que muitos investidores já estão começando a perceber o Bitcoin como um ativo de proteção, o ativo valioso que ele é e com as propriedades que ele tem inabaláveis até então. Então, isso é muito importante. O ideal seria que a população também começasse a ter essa visão e entender, e a adoção do Bitcoin, entender que o poder e o valor que o Bitcoin tem para a sociedade. Então, vamos lá. E para a economia global como um todo também, né? Então, vamos ficar muito atento aí. Isso pode ser uma mudança de cenário do Bitcoin perante os outros ativos, que pode ser crucial daqui para frente. O ouro continua aí trabalhando muito forte, segue se valorizando muito. Quanto maior a incerteza da economia global, a gente vai continuar a ver o ouro desenvolvendo muito bem. Então, a gente está vendo agora o ouro e o Bitcoin caminhando lado a lado, se valorizando, como eu sempre defendi. A única correlação que eu sempre quis ver é do Bitcoin com o ouro. São ativos que são mais semelhantes, na minha visão, e ativos que deveriam estar sempre performando de forma semelhante. Inclusive, eu vejo algumas propriedades no Bitcoin ainda como a impossibilidade de você encontrar mais Bitcoins, né? Você minerar Bitcoin de forma aleatória, você encontrar, como a gente encontra ouro. Então, a gente saber que tem uma quantidade restrita e limitada de Bitcoins a serem impressos, a serem produzidos, isso aí é uma qualidade, um atributo que ainda dá mais valor ainda, na minha visão, e potencial de valorização do que o ouro. Então, vamos ficar muito atentos. Vamos dar uma olhada aqui também no curtíssimo prazo aqui agora, trazer curtíssimo prazo gráfico aqui é o diário, todos os ativos aqui no diário, aqui as altcoins, né, também. O Bitcoin vem com as nemas aqui trabalhando em cima de um padrão de alta bem bonito, né, as duas nemas juntas. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que quando essas duas médias, essas duas nemas centrais estão da cor branca e juntas, elas estão juntas significa que a tendência, elas estão brancas, significa que a tendência é de alta. Quando elas estão juntas, significa que a tendência é de alta e está com força. Então a gente pode sim ver o preço ainda voltar a buscar a interação dessas duas nemas centrais, mas a probabilidade maior é que se segure, né, ideal que se segure nesse suporte e continuar seria uma excelente oportunidade de compra caso o preço recue até essa zona. Nesse exato momento, a gente está testando aqui o suporte dessa nema lilás aqui no 106,907 e vem segurando o preço muito bem. Já segurou uma vez, está segurando a segunda vez. Caso venha a perder esse suporte, o preço pode buscar interação aqui com essas duas nemas centrais, que estão agora nos 100.212 e nos 99.412, e mantendo aqui acima dessa região, a gente tem grandes probabilidades de continuação de movimentação de alta e vir fortes pernadas, mais uma vez, de movimentações de alta. Então, se recuar mais uma vez essa zona, como a gente já teve aqui interação, né, com essas duas nemas centrais, depois a gente viu uma longa pernada de alta, isso a gente tem grandes probabilidades de continuação dessa movimentação. A dominância do Bitcoin, que vem aí, a pedra no sapato das altcoins, não está deixando ainda, acredito também por essa visão, o Bitcoin está sendo adotado globalmente por muitos empresários que antes não investiam em Bitcoin, no criptomercado, e estão entrando aí no criptomercado através do Bitcoin. Não está tendo muito espaço nesse exato momento para as altcoins. Então, a gente está vendo a dominância trabalhando ali em cima de um range muito alto, né? Faz muito tempo que ela não trabalha abaixo dos 62%, que já é um valor altíssimo. Se a gente está vendo nesse exato momento, 63,91% do capital das criptomoedas está no Bitcoin. Por isso que a gente está vendo o Bitcoin desempenhando e rompendo topos históricos, enquanto as altcoins estão ali tendo leve altas e ainda um pouco modestas, porque realmente essa disparidade de capital ainda está atingindo. A gente precisaria ver um pouco, pelo menos, desse capital, ou seja, a dominância começar a cair, o capital começar a escorrer um pouco para as altcoins, para a gente ver elas demonstrando mais força e desempenhando também forte, como o Bitcoin vem desempenhando. Então, enquanto a dominância estiver trabalhando aqui acima desse range aqui dos 62%, está complicado. As nemas estão mostrando uma divergência aqui, vamos ver se é um enfraquecimento, se pode vir a correção. Claro que o cenário ideal para as altcoins, eu sempre vou repetir isso, seria a dominância caindo com o Bitcoin subindo, né? Não, se o Bitcoin continuar corrigindo com a dominância caindo, a gente também pode ver as altcoins sofrendo, né? Então, o cenário que a gente precisa aguardar e ver para as altcoins desempenhar de uma forma mais confiável, né, seria ver a dominância caindo com o Bitcoin retornando às movimentações de alta.
Falar um pouco do Ethereum também, que ressurgiu das cinzas, muita gente falando mal do Ethereum, que já era, que estava acabado. O Ethereum deu ar da graça e tá movimentando muito bem, vamos ficar atento aí agora também. Vamos dar uma olhada no Ethereum para ver quais são as probabilidades daqui para frente, como é que tá, se está num padrão semelhante de alta aqui ou não, né? A XRP, a gente está vendo aqui XRP e deixa eu ver qual mais. E a ADA Cardano também trabalhando aqui dentro de um range aqui, né? Um padrãozinho de baixa ainda que não foi rompido. O Bitcoin rompeu esse padrão aqui, né? Rompeu as duas centrais e começou a trabalhar acima, o que ainda algumas altcoins não conseguiram fazer nesse exato momento. Aqui a gente está vendo a Uni sim rompeu, a Solana também rompeu, vem trabalhando em cima de um padrão de alta no gráfico diário, excelente a Uni, a Solana, porém a XRP e a ADA Cardano são duas que eu estou acompanhando aí, estão num padrão meio complicado. Vamos dar uma olhada agora na Ethereum, ver o que a gente pode esperar daqui para frente. O Ethereum vinha alguns dias, né, algum período, longo período trabalhando sem nem mostrar força e trabalhando abaixo de uma linha de tendência de baixa, né? Então a gente viu o Ethereum ficar por um longo período aqui sem conseguir sair desse padrão de baixa aqui, né? Até que ele rompeu essa linha de tendência de baixa e começou a trabalhar acima dela, confirmou o pivô de alta e vem fazendo aí belas movimentações de alta, tentando recuperar, agora sendo cotado a 2.648 dólares. Mas o price action está bem favorável, principalmente enquanto a gente estiver trabalhando aqui acima dessa linha de tendência de alta que a gente tem aqui, né? Então se formou, a gente saiu de uma linha de tendência de baixa pelo price action e está trabalhando agora o preço acima de uma linha de tendência de alta. Então enquanto o preço permanecer aqui acima dessa zona, a gente pode recuar, buscar interação aqui mais uma vez, como a gente fez aqui para continuar essa movimentação altista. Então o cenário aqui pelo price action para o Ethereum está bem favorável e bem bonito. Vamos abrir agora as lemas aqui e ver como é que está essa situação. Pelas lemas a gente também vê uma divergência altista bem interessante. E se a gente for diminuir o time frame, diminuir pela metade aqui no 12 horas, a gente vai ver que esse padrão de alta já vinha acontecendo há uns dias, então ele deu o sinal claro aqui com as duas lemas na cor branca, perdão, as duas lemas na cor branca no dia 1º de maio. Então, 1º de maio ele estava dando aí já a compra no Ethereum, permaneceu dentro desse range até romper para cima aqui e fazer essa bela movimentação, saindo ali do range dos 1.800 dólares para ir direto para casa dos 2.500 dólares, fazer uma excelente movimentação. Então o Ethereum, pelas lemas aqui, enquanto estiver trabalhando acima dessas duas lemas centrais, ou seja, se ele voltar a buscar aqui essas lemas centrais de 2.400, seria um excelente ponto para a entrada aqui no Ethereum. Essa zona aqui toda seria uma excelente zona para entrada, para continuação do movimento de alta. Então, enquanto o Ethereum estiver se mantendo aqui acima das duas lemas centrais, probabilidade maior do Ethereum continuar a movimentação de alta. Então, como eu mostrei para vocês, assim como a Solana e algumas outras, e a Uni também, estão ali trabalhando acima de padrões de alta em tipos gráficos como o diário, a Solana também, ou a Ethereum também vem fazendo essa bela movimentação. E enquanto estiver trabalhando aqui acima dessas duas lemas centrais, acredito sim que temos grandes probabilidades de continuação dessa movimentação. Vamos olhar agora um pouco da análise de sentimento. Aqui pelo TRDR, a gente tem pontos interessantes e olha só a mudança no cenário aqui, para quem já vem acompanhando as análises há alguns dias. A gente viu o ratio aí há dias negativo e agora estamos vendo o ratio ficar positivo. O que é que esse indicador diz para a gente? Diz que a proporção de posições de long e short nesse exato momento agora, quem está ganhando, quem está em maioria agora são as posições de long. A gente viu um longo período em posições de short como maioria, foi por isso que a gente viu o preço desenvolvendo muito bem para cima. O preço sempre busca por captar liquidez. Então, quando a gente tinha uma maioria em posições de short, é muito natural a gente ver o preço continuar a movimentação de alta para continuar a buscar estopar e liquidar e captar liquidez com esses stops, né, obviamente, das posições de short. Nesse exato momento agora a gente está vendo, ainda está bastante equilibrado, né, praticamente 1 para 1, ou seja, só com a leve maioria de posições de long nesse exato momento, em plena correçãozinha aqui no curtíssimo prazo, que é o gráfico de 15 minutos. Então, aqui nesse cenário agora eu vejo também o Open Interest levemente subindo à medida que o preço vai caindo, ou seja, um leve interesse pela correção nesse exato momento. E ainda não tivemos grandes captações de liquidez. Essa primeira pernada de baixa que a gente teve aqui buscando o 107,477, a gente teve sim uma captação de liquidez, candles aqui com 20 milhões de dólares que foram estopados e liquidados em posições de long, enquanto o rate estava aqui, ó, negativo.
E também tivemos vendas a mercado, 776 milhões de dólares sendo vendido a mercado, ou seja, o medo sendo instalado para pequena correção, e também elas entregaram suas posições aí, ou seja, as instituições captaram liquidez de uma forma interessante, foi por isso que o preço acabou respirando. Porém, com essa correção aqui agora, a gente teve também algumas posições sendo estopadas e liquidadas, algumas vendas a mercado, mas não se compara com o que a gente captou aqui atrás. Então, acredito que o preço pode continuar corrigindo para a gente ver uma maior captação de liquidez, tanto de vendas a mercado quanto de compras, de posições de long, que agora já estão em maioria. Ou seja, se o preço continuar corrigindo, a gente tem garantia de posições de long para serem estopadas e liquidadas, ou seja, garantia de captação de liquidez se o preço continuar corrigindo. Então, a análise de sentimento diz para a gente atenção, assim como também as NEMAs ali estão dizendo para a gente também no curtíssimo prazo tem padrões de baixa surgindo já pelas NEMAs, então a gente tem que ficar atento a isso também. A gente pode ver uma correçãozinha antes do preço continuar a movimentação de alta. De olho aqui agora no order book, né, as posições das instituições, não temos ainda grandes quantidades de posições, assim, grandes quantidade de ordens acima do preço. Temos aqui 473 bitcoins no 109 e temos também alguns bitcoins posicionados aqui um pouco acima no 109, quanto é aqui? 109 e 200, e temos também no 109, 108,996 mais ou menos. Não são grandes quantidades de ordem, porém temos aí algumas ordens acima do preço. O cenário aqui parece ter instituições com a intenção de não deixar o preço subir nesse exato momento, e abaixo a gente não tem ordem significativa, ou seja, o caminho está livre para o preço corrigir mais um pouco. Então, mais um ponto para a gente ter atenção aí nesse exato momento. Galera, se você quiser participar do meu grupo, minhas análises todo dia bem cedinho, eu estou jogando análise lá no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo também, venha participar. Quem quiser aprender análise gráfica, Price Action, apenas o Price Action, eu desenvolvi um método, o método PAF, que é um curso só focado em análise gráfica, o gráfico nu, sem indicadores. Se você quiser também ter acesso às NEMAs, todos os meus links vão estar aqui embaixo, então confira, venha fazer parte do time aí. Tamo junto, família, e até o próximo vídeo. Um abraço. Compartilhe esse vídeo, não deixe de deixar seu like aí para me ajudar. Tamo junto, um abraço.